essa avaliação de fluência, né, ela foi feita por um app do CAED, né, que pode ser utilizada tanto no smartphone quanto no Chromebook, que foi o nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, né? E aí eu te faço a pergunta assim, onde é que entra o CAED nessa história? Ele entra justamente em função do app ou não? É um motivo muito maior, não é só por causa do app, eles só ficaram responsáveis por desenvolver esse aplicativo para fazer a avaliação. Como é que funcionou esse Uhum. processo aí? Não, o CAED, né, o nosso, inclusive, um grande parceiro técnico, ele tem um envolvimento bem maior, sabe? O CAED é uma instituição ali já renomada no campo da avaliação no Brasil, e essa avaliação da fluência, que ainda é uma coisa nova, mas que já está chegando aí a muitos estados. Esse ano a gente vai avaliar agora no primeiro semestre mais de 750 mil crianças no país inteiro. Até falei baixinho, 750 mil crianças, eu acho que precisa dizer, É, porque é é muita bastante, né? gente, né? Muita Sim. gente. E o CAED ele é um grande pioneiro nessa questão de avaliação, e de todas as instituições que a gente tem aqui no Brasil, que não são poucas, ele tem muito essa coisa da vanguarda, sabe? O CAED quem conhece a avaliação sabe disso, né? O CAED ele é uma instituição vanguardista. E aí o que acontece? Lá ainda nos idos de 2017, 2016, 17, o CAD criou ali essa ferramenta de avaliação. Existe, além do aplicativo, tem toda uma lógica por trás, né, de como é que o teste é composto. Então, você tem Sim, ali um quadro de até, classe. Ilo, Ilo, Uhum. até eu vi, quando eu fui, né, pesquisar lá para instalar nos Chromebooks, eu vi que tem um que é pela web, que é para outras avaliações, né? Então, assim, É, tem várias, né, vários formatos de avaliação, inclusive algumas pessoas confundiram no início, acharam que era aquele da web, né? Então, é. assim, realmente eu vi que tinha vários, né, várias formas de fazer a avaliação pelo CAED, né? No E vários caso daí foi modelos, né? E vários vários modelos, objetivos, é. Então ele está para além do aplicativo, sabe? Agora, qual é o grande diferencial de você ter um aplicativo para essa avaliação dessa natureza? Primeiro, você está gravando a voz de uma criança que vai ser enviada para um banco de dados e vai ser enviada para um corretor especializado em qualquer lugar desse país. Ele vai fazer a audiência, ele vai corrigir e vai devolver a resposta. Isso não é assim nada trivial. E aí precisa de toda uma ferramenta robusta, né? Uma ferramenta robusta, e é onde entra o aplicativo. Mas a avaliação da fluência, ela não precisa, para acontecer, tá, Viago? Isso é muito importante a gente dizer, ela não Uhum. precisa de um ferramental tão grande. O próprio ato de professor, por meio de instrumentos adequados, tomar a leitura da criança, refletir sobre a leitura daquela criança, para perceber quais são as habilidades consolidadas e quais são as habilidades que ela precisa consolidar, é uma avaliação da fluência. Só Uhum. que é uma avaliação interna, em que eu, professor, faço com o meu aluno. Aqui a gente está tratando de uma avaliação neste primeiro momento que ela é externa. Então, por isso eu preciso gravar, por isso eu envio, por isso eu recebo a correção. Mas a ideia que a gente tem é que a gente possa ir avançando nesse processo, tornando essa avaliação cada vez mais familiar ao professor, para que o professor realmente possa futuramente ali, conforme ele tenha necessidade e tendo os instrumentos adequados, ele mesmo, eu vou programar uma pausa aqui nas atividades, uma pausa que eu digo assim, vou programar aqui uns Sim, 2 dias sim. para tomar a leitura das crianças e ver como é que a gente refaz as rotas, porque esse ponto é muito interessante. Eu vou te pedir aqui um momento para colocar o seguinte: avaliar às vezes é uma coisa assim tão simples, e a gente complexifica os processos assim. É uma coisa tão simples, mas é essencial, porque às vezes o professor está ali naquele processo de alfabetizar as crianças. Eu estou falando disso porque a gente está falando de alfabetização, mas entenda-se avaliação em qualquer tempo. Ele está tão envolvido naquele processo de seguir o plano de aula, de seguir o roteiro. Agora a gente vai ler tal texto, agora a gente vai explorar tais perguntas e tal. E às vezes ele não para
para ouvir o que a criança está, de fato, conseguindo ou não conseguindo ler, e se replanejar. E aí Sim, você chega no final do ano com a criança que não está lendo. E ela vai passar de ano, porque a gente não, né, a ideia não é reter a criança, pelo contrário, mas ela vai levar uma série de dificuldades que vão cada vez mais se aprofundando ao longo da sua trajetória escolar. sim. Ô Ilo, assim, eu vou puxar um pouco a brasa pro meu assado aqui, né, que é onde eu domino mais, né, para mim poder ter uma, alguma coisa mais com a parte aí para te perguntar, né. Mas assim, ó, Tá. abri um monte de coisa aqui no meu computador. Assim, ó, eu fiz a avaliação teste, né, no Chromebook. Eu fui numa escola, né, para testar. Acho que eu fui o primeiro que fez isso, né? Com certeza eu fui primeiro aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente ainda estava implantando, né, a instalação nos Chromebooks, estava testando, né? Eu acredito, eu vou chegar nessa pergunta aí para ti, mas eu acredito que o Rio Grande do Sul foi pioneiro nessa questão, né? Não sei, né? Daí tu vai me dizer sim ou Sim, não depois. atualmente tá. É, e assim, ó, então quando eu fiz o teste, né, eu sou professor de ensino médio e técnico, né, eu nunca dei aula para, né, os pequenos, né, e aí eu fui fazer o teste. Foi até uma experiência que para mim foi bem gratificante, porque foi a primeira vez que eu estive com alunos, né, pequenos, né, e então assim foi uma coisa bem diferente para mim, né, como professor. Mas eu percebi assim, Elo, duas coisas que eu vou te falar. A primeira delas é que eu via, alguns alunos falavam muito baixo. E eu pedia assim para eles fazer assim para eles falar mais alto, né? Então assim, a gravação ela vai numa tonalidade assim que seja auditível, né? Que consiga ouvir bem lá. Ou vocês têm algum aplicativo, ou o pessoal do CAED tem, que consegue ampliar esse áudio, consegue aproveitar todos os áudios que vão nessa avaliação? Porque eu teve uns que eu fiquei preocupado, eles realmente leram muito baixinho, né? E aí eu pedi, até eu dei a ideia depois assim, que o pessoal utilizasse um microfone, né? Conectado no Chromebook, né? Para ficar mais próximo da boca do aluno, né? Como é que tu tem esse retorno aí do CAED, né? Como é que foi essas avaliações? Uhum. Em relação ao Chromebook, de fato, Viegas, vocês são o nosso estado primeiro, né, de todos os estados PARC, e até então o único, né? Pode ser que isso venha a surgir até com parcerias, né, que a secretaria venha a realizar, mas por enquanto vocês são o único que realizaram a avaliação com o Chromebook. E rodou muito bem, né? Pelo que a gente percebeu, a interface ali é muito tranquila, tanto no aplicativo com o celular Android, quanto no Chromebook. E em relação aos áudios, realmente assim a criança ela tende a ler, numa situação de avaliação, ela tende a ler mais baixinho. E se ela tiver numa situação de avaliação em que ela tem pessoas estranhas ou com pessoas estranhas, ela ainda lê mais baixo, porque fica Mas com aquela um coisa. barbudo de cara de louco fazendo, né, o teste, né? Assustou mais a criança ainda, né? Pois então. Eu Aí a tentei, eu tentei descontrair, tá? Tentei descontrair para não deixar eles nervosos, né? lógico, Mas lógico. igual, Mas né? essa é uma situação assim nova, né? Nossa, eu saio da minha sala e estou aqui na frente desse cara que eu nunca vi lendo esse Sim, livro, com o que certeza. está acontecendo, né? Então, a primeira recomendação que a gente faz e que as escolas seguem e a gente acha muito bom é que o próprio professor ou alguém bem familiar da escola, um coordenador pedagógico, um diretor, vice-diretor, alguém que seja do cotidiano da criança, faça a aplicação dessa avaliação. E que, de preferência, eles se refiram sempre como atividade, e não como prova ou avaliação. Para a criança é uma atividade diferente, né? Porque isso já vai quebrando um pouco aquela coisa do medo, do nervosismo e tal. Tem escolas que fazem ali todo um dia D, aí dá um certificado, e dá uma, sabe, aquela coisinha simbólica, mas que as crianças ficam ali, né, animadas. Ah, agora é minha vez de ler, eu já participei de aplicações nesse país quase todo. Então, assim, a gente vê de tudo, sabe, de tudo, e é bem legal. Inclusive escolas que nem esperavam que a gente fosse fazer o acompanhamento, que é quando você pega a coisa mais genuína, né? Que a escola não estava nem esperando que alguém fosse lhe acompanhar. Mas o que que te respondendo aqui essa questão do áudio? O aplicativo ele é organizado de maneira tal em que ele tem uma potência de captação de voz muito boa, né?
Alguns corretores até baixam um pouco o volume porque fica, às vezes, quando a criança lê, né, a plenos pulmões, fica alto, porque a ideia é exatamente dessa ampliada. Uhum. Então, assim, é muito raro você perder um áudio porque você não consegue ouvir o que a criança diz. Que o corretor, como ele está acompanhando ali pela tanto o áudio, ele acompanha o caderno de teste, então ele consegue ir percebendo aquilo que a Uhum. criança diz. O que acontece, o que é mais comum, por incrível que pareça, é quando você tem você faz a aplicação num local muito barulhento, e aí aquele local barulhento faz com que o áudio fique inaudível, porque Tá eles. aí, tá aí, Lu, aproveitando que tu tá falando, mas a maioria das escolas são barulhentas, né? Esse que é o problema. Tu imagina o seguinte, eu tava fazendo a prova nessa escola, e até era ali perto da Seduc, e eu comecei a fazer a avaliação e quando eu vi, porque né, eram vários alunos, entrou o recreio. E aí começou aquele barulhão, eu tava na sala da direção, que era onde eu tinha internet para ligar o Chromebook ali e tal. E aí começou a entrar pessoas dentro da sala falando, assim, que deve ter saído na gravação, né? Então, talvez isso seja... A escola tem que avaliar bem onde é que é o lugar, que tenha a conexão ali para poder usar o Chromebook e que seja o mais silencioso possível, né? Já é uma boa dica aí, né? Porque eu fiz essa experiência e passei por isso. Eu tive que parar a avaliação, esperar terminar o recreio e aí depois eu voltar a fazer, né? Normalmente, Vegas, as escolas se organizam ali 2, no máximo 3 dias, dependendo da quantidade de turmas, para fazer a aplicação da avaliação. E nessa organização a gente percebe. As escolas, elas já, que trabalham com crianças, elas já têm essa noção de que quando tem algo que mexe com barulho, elas precisam adotar outra dinâmica. Por exemplo, o lanche na sala, o lanche vai direto na sala. Na hora do recreio, não aplica, porque realmente não faz sentido aplicar. Tira a criança da sala de aula, obviamente, para uma outra sala que seja mais reservada, de preferência uma, A Nery uma, aqui. Deixa eu só ler uma o recadinho da Nery aqui. Professor um, Viegas, parabéns pela iniciativa. Ilo, obrigado pelas explicações. Obrigado, Nery. muito obrigado. A Nery é uma queridona. Nery, Salete, Queridona. secretaria, secretária Stephanie também, a secretária Raquel, enfim, um grupo Sim. grande de gente muito querida ali que realmente abraça, né, o Alfabetiza Tchê. Mas, assim, a escola, ela se organiza. Não pense, viu, Viegas, que ela não se organiza. Ela tem toda uma organização para evitar essa questão de barulho. E a gente já teve situações de prefeitos, por exemplo, que mudam ali a rota do trânsito local da escola. Já aconteceu isso, né? Que As legal. mudanças, ó, nos dias tais e tais, não pode passar carro aqui nessa rua, porque vai ser aplicada a avaliação e as crianças precisam de silêncio. Então, assim, cada escola, cada situação vai se organizando no contexto, mas é muito importante essa sensibilidade, né, de que precisa-se de silêncio para a gravação dos áudios. Gostei dessa ideia, Ilo. Eu vou conversar com o prefeito o dia que eu fizer podcast aqui, pedir para desviar o trânsito, né, tirar tudo que é cachorro que tem na volta. Os É, cachorros estão cooperando comigo. Os cachorros estão uma cooperando. Tivemos a experiência ano passado com muita tranquilidade. Eu queria dar os parabéns para as escolas, né, Ilo, que estão se organizando bem, como tu falou aí, né? Mas assim, a outra questão que eu ia te colocar, da experiência que eu tive, né? Claro que foi bem no início, não tinha sido programado, eu fui meio, avisei a escola antes que eu iria e tal, mas não tinha essa experiência ainda, não tinha todas as instruções que vocês tinham dado, né? Era um teste, né? Eu tinha um limite, né? Eu tinha duas turmas fictícias, né? 15 e 15, duas turmas de 15 cada uma. Então não tinha registrado os alunos ali, não aparecia os nomes dos alunos, né? Então eu cheguei lá, tinha uma turma já específica para mim. Só que o que acontece? Quando eu fiz os testes na Seduc, eu gastei uns 5 que eu tinha disponível para mim, né? E o que aconteceu? A professora, a gente tinha explicado para os alunos que teria essa aplicação, né? E para o aluno, eu vi que para o aluno pequeno, assim, para criança, né? Qualquer novidade é legal, né? E principalmente se for num Chromebook, né? Num equipamento tecnológico, né? E aí então estávamos preparados, me esperando lá para fazer a prova, né? Ela foi trazendo um por um, né? E só que aconteceu, né? Faltou, não teve para todo mundo para mim fazer o teste. E aí sim.
a professora ficou preocupada, né? Porque ela disse assim: ah, eles estavam todo empolgados para fazer o teste, agora não vou poder fazer, vou ter que inventar outra coisa para eles poderem fazer o teste. Eu fiquei até bem frustrado, né? Eu não quis causar esse problema, né? Mas teve isso aí, né? Mas não acontece nas escolas porque você já tá tudo certinho, né? Cada um com o seu teste para fazer. Mas o que eu achei legal disso tudo que eu estou te comentando é que os alunos gostam dessa novidade de usar a tecnologia, que é uma coisa que eles estão bem familiarizados, né, Ilo? Eu acho que isso aí também ajuda um pouco, né? Claro que ajuda a ser a professora deles, talvez, que faça o teste, mas essa questão de usar a tecnologia, eu acho que é bem legal e ajuda bastante eles, que nem também acontece com o PISA, né? Sim, sim, com certeza essa coisa de capturar, né, a leitura dele no celular ou mesmo no Chromebook, com certeza isso tira ali da... É como se fosse a aula diferente, né? É uma aula diferente. Você sair da sala de aula para fazer a leitura lá para a professora ou para a diretora, ou, enfim, né? É diferente. As crianças gostam disso, então realmente você deve ter gerado ali uma frustraçãozinha, né? Sim, Nessas sim. crianças. Mas no caso da avaliação da aplicação, isso não acontece porque tanto você já tem ali uma quantidade, os alunos estão previstos nominalmente, e você tem também os testes extras, né? Então, algum aluno que não está, por algum motivo, chegou na escola depois da validação dos dados, ele vai ser avaliado. Então, isso é muito tranquilo na aplicação propriamente dita, nessa situação.